Nesse vídeo, eu queria fazer algumas demonstrações e expor a minha opinião sobre um assunto chamado a origem dos seres vivos. Que existe duas versões sobre a origem dos seres vivos. Então, existe a teoria da evolução, né? De acordo com o livro de Charles Darwin sobre a teoria da evolução dos seres vivos, e existe o ensino da Bíblia, segundo o livro de Gênesis, que relata ali o histórico da criação dos seres vivos. Então nós vamos falar sobre dois pontos de vista: o ponto de vista cristão, bíblico, e o ponto de vista ateu da teoria da evolução. Esse assunto, para o meio evangélico, para o meio cristão, não tem tanta necessidade de se tratar desse assunto. Para mim, por exemplo, eu já estou convencido de que quem criou foi Deus. Mas existem os ateus que acham que não foi Deus que criou. E por isso, nós vamos colocar diante de vocês algumas das opiniões e alguns fatos que vão mostrando não só na Bíblia, mas mostrando através da ciência. Porque já que os ateus não acreditam na Bíblia, então a gente vai procurar mostrar através da ciência, através das contradições encontradas na teoria da evolução, onde é que a teoria da evolução se contradiz. Eu já li, através de pesquisas que eu fiz sobre a teoria da evolução, eu já descobri pessoas falando que o ser humano, o homem, quer dizer, o homem sábio, o homem sábio, quer dizer, já existe na Terra sábio há mais de, tem uns que falam que é 3.000 anos, outros falam que é 200.000 anos, outros falam que é milhões de anos, mas eu vou fazer aqui um cálculo assim, uma média de 200.000 anos, só para a gente poder fazer umas considerações. Há uma contradição nisso aí, porque a partir do momento que se começou a contar os seres humanos na Terra, de 6.000 anos para cá, a nossa população já passa de 7 bilhões de habitantes. Considerando que em 6.000 anos a nossa população já ultrapassa 7 bilhões, se você fizer uma regra de 3 para achar quantos bilhões seria se fosse 200.000 anos, eu disse que a nossa população, hoje a população mundial, já ultrapassa os 7 bilhões de habitantes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os evolucionistas dizem que o Homo sapiens, quer dizer, nós, os homens sábios, ou teria existido, segundo eles, há mais de 200.000 anos. Sem falar que existe algo. Se você chegar lá
no Google e pesquisar lá sobre há quanto tempo vive o homem na Terra, desde que ele é sábio, lá vai dizer que foi há 300 mil anos, 500 mil anos. Você não vai achar todo mundo falando a mesma coisa. Por isso que eu estou falando aqui uma média de 200 mil anos. Sendo que eles falam que é mais. Nós vamos botar 200 para não exagerar. Se você for fazer as contas através de uma regra de 3, aí você vai achar que se o homem existisse há 200 mil anos atrás, a população ultrapassaria mais de 300 bilhões de habitantes. E a Terra não ia caber tanta gente. Então, um dos motivos, ou uma das razões, porque que me dá embasamento para dizer que a teoria da evolução é uma farsa que está enganando o povo, é justamente essa. Porque o número de habitantes da Terra é incompatível com o tempo de existência dele. Se nasce 4% a mais das pessoas que morrem, quer dizer, a taxa de natalidade é 4% a mais do que a taxa de mortalidade. Quer dizer o seguinte, que se morresse a mesma quantidade das pessoas que nascem, a população já estaria extinta, porque ia nascendo e morrendo. A mesma quantidade que nasce é a mesma quantidade que morre. Se hoje nós somos mais de 7 bilhões em apenas 6 mil anos, então, pela regra de 3, que se fosse fazer uma conta, quantos então seria se fosse há 200 mil anos atrás? Muitos dos ensinos da ciência não podem ser comprovados pela história, não podem ser comprovados por alguns outros ramos da ciência. Eu tenho mais de 50 fatos como esse, como essa incompatibilidade da quantidade de habitantes para a quantidade de anos da existência do ser humano na Terra. Isto é incompatível, isto não é científico, isto não é histórico. Então, esse é apenas um motivo porque eu formei a minha opinião científica. Não estou falando a opinião bíblica. A opinião bíblica, desde quando eu li a primeira vez lá, que foi Deus que criou, eu já me convenci por causa da lógica. Mas como eu estou falando para ateu, não estou falando para crente, estou falando para ateu, estou tentando mostrar através da própria história, através da própria ciência, já que é na ciência que eles acreditam, que a teoria da evolução é uma farsa e está enganando o povo. E um dos motivos para eu embasar essa minha afirmação é esse. O número de habitantes da Terra é incompatível com a quantidade de anos que dizem que o homem existe na Terra. Esse é um fato. E olha que eu tenho mais 49 fatos cientificamente para provar para vocês isso. Eu estou mostrando esses fatos palpáveis para que todos possam ver. Porque o ensino científico, da forma como está sendo mostrado nos livros, é um ensino que nós não temos como averiguar. Esses fatos que eu estou mostrando, qualquer criança pode analisar, raciocinar
e ver se o Ministério da Cultura e a comunidade científica internacional estão apoiando a teoria da evolução e ao mesmo tempo não permite que se ensine nas universidades a verdade do livro de Gênesis. Então eles estão sendo injustos, para não dizer desonestos, com o povo de Deus. Porque a voz do povo de Deus é a voz de Deus. Se a voz de Deus é a voz do povo de Deus, eles deveriam considerar o ensino do livro de Gênesis, porque assim como existem os ateus que estudam nas universidades, assim também existem os crentes que acreditam na criação. Da mesma forma que o ateu paga imposto, o povo de Deus também paga imposto. E é com o dinheiro desses impostos pagos pelo povo de Deus é que os professores nas universidades recebem os seus salários. Então eu digo que é injusto por isso, porque o povo de Deus, que admite a criação por Deus, está pagando para ensinar a teoria dos ateus e não a teoria e não a verdade da criação. Também digo que estão sendo injustos e desonestos porque a desculpa para não apoiar e não aceitar a criação é porque os cientistas não puderam ver o Criador. Para poder aprovar a criação, era preciso ver o Deus da criação. Mas como eles não puderam ver a Deus, então eles não aprovaram a criação. Nisso cometeram uma injustiça, porque o mesmo método científico dedutivo que rejeitaram a verdade da criação, esse mesmo método serviu para aceitar a evolução. Por quê? Porque o método científico dedutivo seria usado para aprovar a criação por Deus. Mas como eles não puderam ver a Deus, eles usaram esse mesmo método dedutivo para aprovar a evolução, mesmo sem ver a evolução do peixe para réptil e a evolução do réptil para ave, como eles ensinam na árvore filogenética. Porque segundo a árvore filogenética, existe uma árvore filogenética para os peixes, para os répteis e para o homem. Para eles, o mesmo método científico que não serviu para comprovar a verdade da criação, serviu para comprovar a mentira da evolução. E aí, nisso eu digo que eles estão desvestindo um santo para vestir o diabo. Quer dizer, a teoria que segundo os crentes é do diabo, que é a teoria da evolução, né? Tirar a roupa dos santos para vestir outro santo, quer dizer, o diabo. Os
métodos científicos que são usados para fazer essas descobertas pela ciência não estão sendo usados para comprovar a teoria da evolução, e vou dizer por quê. Mas voltando ao assunto da geração espontânea, essa teoria ela durou durante mais de 13 séculos, né, como se fosse verdade. Até que o médico Francisco Redi, em 1626 a 1697, e o cientista Louis Pasteur, na década de 1860, eles fizeram pesquisas e descobriram que essa teoria estava errada. A teoria da geração espontânea estava errada. E o que acontece? Foi descartada pelo cientista Louis Pasteur, e eles descobriram que os vermes não brotavam de alimentos apodrecidos, mas sim se originavam de ovos que eram depositados pelas moscas. Então, mas a geração espontânea admitia que os vermes que eram gerados nos materiais orgânicos podres geravam moscas e mosquitos naturalmente. Da mesma forma que hoje os evolucionistas admitem que os seres vivos foram gerados espontaneamente sem a necessidade de um criador. A mesma mentalidade da geração espontânea que foi abolida, que foi desmascarada e que foi comprovado que não era verdade, essa mesma mentalidade está sendo aceita pelos evolucionistas de hoje, porque eles também não aceitam que os seres vivos foram criados, mas sim surgiram espontaneamente. A partir do momento que o cientista Louis Pasteur provou que a geração espontânea estava errada, os evolucionistas então mudaram de estratégia e inventaram que uma espécie só evolui para outra depois de milhões de anos. Significa que se o peixe, para se transformar em réptil, precisa demorar milhões de anos, aí não vai ter como o cientista Louis Pasteur descobrir, porque nenhum cientista vive milhões de anos para pesquisar e para observar essa evolução. Então a truculência é por isso, porque a partir do momento que o peixe só evolui para réptil depois de milhões de anos, aí não tem como nenhum cientista pesquisar, observar e determinar se é verdade ou não. O mesmo acontece com as datações dos fósseis. Como eu já vi aí na internet, muitas vezes aparece uma notícia dizendo que um geólogo ou mesmo um cientista lá descobriu um fóssil, e que esse fóssil teria milhões de anos que morreu, e que eles descobriram pelo DNA do fóssil que aquele DNA era de um ser humano que viveu há milhões de anos atrás. Mas como nós sabemos, o DNA ele tem um prazo de validade. Ele não dura milhões de anos.
o DNA dos seres só pode ser encontrado em matéria orgânica. E um fóssil, quando ele fossiliza, quando o osso de um animal fossiliza, todo aquele material orgânico original se transforma em minerais e deixa de ser um material orgânico para ser um material inorgânico que não tem mais DNA. No entanto, estão dizendo por aí que encontraram restos de animais com mais de 30 milhões, mais de 60 milhões, outra hora 20 milhões de anos, sendo que esse material já não é mais material orgânico, mas já é um material inorgânico que já se mineralizou e não tem mais DNA. No entanto, o Ministério da Cultura e a comunidade científica permite que se ensine ou que deixe de ensinar que matéria inorgânica ou mineral tem DNA, quando na verdade não tem, porque o DNA ele tem um prazo de validade, ele tem um decaimento que a partir de cada ano ele vai diminuindo a sua forma até não existir mais. Se você colocar uma galinha no congelador ou no freezer e deixar ela lá durante 10 anos congelada, quando você tirar ela para cozinhar, você não vai sentir mais nenhum sabor, porque o próprio gelo, ele vai destruir tanto as bactérias que iriam apodrecer a carne, como vai destruir ao longo do tempo, vai destruindo as matérias orgânicas. Assim é ao longo do tempo. Depois de 500 anos ou 1000 anos, o DNA já desapareceu do material orgânico que estaria ali no osso daquele animal. O Ministério da Cultura e a comunidade científica está deixando ensinar coisas que não são verdade. E o que é de lamentar? Por quê? Porque a nossa ciência, ela trabalha com a verdade. E quando os evolucionistas utilizam o nome da ciência, o nome da comunidade científica, para ganhar credibilidade e implantar a teoria da evolução, isso aí não pega bem. Por quê? Porque a nossa ciência, ela merece credibilidade e não deveria deixar que o bom nome da ciência fosse desmoralizado, que fosse desacreditado. Porque eu digo o seguinte: o que está sendo usado para comprovar a teoria da evolução não são os métodos científicos, porque os métodos científicos não podem ser utilizados para comprovar a teoria da evolução, justamente por esse fato que eles dizem que precisa milhões de anos para uma espécie se modificar para outra. E nenhum cientista pode viver milhões de anos para aplicar esses métodos científicos, que é o método da observação, a experimentação, né? Que no caso, os métodos científicos da observação só pode ser feito enquanto o cientista está vivo. E depois de milhões de anos que ele já morreu, aí não tem como
provar nada. Tem uma coisa que eu já vi na internet, muitas vezes, alguns internautas, eles postam lá uma desculpa, falando que a Bíblia também tem seus erros e suas contradições. Por exemplo, tem uns que alegam que na Bíblia a cobra falou e cobra não fala. Mas como nós sabemos, a Bíblia ela é um livro simbólico e aquilo que está dizendo ali tanto pode ser tratado ao pé da letra, como pode ser tratado como se fosse uma forma simbólica. Como, por exemplo, existe em nosso meio um ditado que fala assim: se prepare, porque hoje a cobra vai fumar. Esse ditado aconteceu por causa que, na época da Guerra Mundial, o Brasil foi convocado para participar. E aí, alguém lá teria dito: está mais fácil a cobra fumar do que os soldados brasileiros participar dessa guerra, porque o contingente era pouco e não tinha condições de participar de uma guerra daquelas proporções. Então disseram: está mais fácil a cobra fumar do que os soldados do Brasil participar dessa guerra. Acontece que os soldados participaram e formaram, que naquela época era a FEB, e os soldados da FEB foram para a guerra e ganharam a guerra. Porque eles venceram, eles falaram: a cobra fumou. A cobra fumou porque estava duvidando que a gente não vinha, e a gente veio e participamos da guerra. Então a cobra fumou. Então, por causa disso, até hoje existe esse ditado que o povo fala assim: se prepare porque a cobra vai fumar. Mas isso aí, ao pé da letra, não pode ser utilizado, porque cobra não fuma. Seria mais fácil a cobra falar do que a cobra fumar. Mas a cobra não fuma. No entanto, a gente fala isso. Mas a gente fala isso de uma maneira simbólica. É uma alegoria. Ou praticamente uma prosopopeia. É quando os animais falam como se fosse gente. Quando diz lá que a cobra falou para enganar Eva, poderíamos utilizar isso aí tanto como na forma literal como na forma simbólica, porque a Bíblia diz que a serpente mesmo é o diabo, que até hoje engana o povo. Então, simbolicamente, quem teria falado foi o diabo, que ainda fala hoje, só que hoje ele não está mais usando a boca da cobra, porque eu diria que ele tem outras bocas mais eficientes para usar. Como, por exemplo, a boca dos ateus. O diabo pode usar muito bem a boca dos ateus para enganar o povo e dizer que não foi Deus que criou o homem. Que eu tenho alguns amigos que são ateus e eu falo isso para eles. Hoje o diabo não está falando mais através da boca da cobra, não está mais usando a boca da serpente para falar e enganar o povo, porque hoje ele tem a boca dos ateus, que por sinal tem alguns amigos aí que são ateus e zombam da Bíblia porque dizem que a cobra falou e a cobra não fala. Mas assim como a cobra não fala, a cobra também não fuma.
No entanto, a gente fala assim que a cobra vai fumar. Mas no sentido, não é no sentido literal, é no sentido simbólico. É uma alegoria, uma prosopompeia. Tem desculpa dizendo assim, que Deus formou o homem do barro. A Bíblia não fala que foi do barro, mas fala que foi do pó da terra. Então essa desculpa de dizer que Deus formou o homem do barro não vale. Porque a mesma Bíblia que fala que Deus formou o homem do pó da terra, ela também fala que o homem, quando morre, voltará para o pó da terra, porque do pó ele foi tomado. Então, como é que você nega que o homem foi feito do pó da terra, mas você não pode negar que o homem, quando morre, volta para o pó? A Bíblia fala aí, no mesmo contexto que foi usado para dizer que o homem foi formado do pó da terra, é o mesmo contexto que o homem voltará para o pó. Mas ninguém pode negar isso, porque todos os dias a gente vê as pessoas voltando para o pó e se transformando em pó nos cemitérios, como a Bíblia disse que ia acontecer. Se é verdade que o homem hoje, quando morre, volta para o pó da terra, quando é enterrado, assim como é verdade isso, é verdade também que o homem foi formado do pó da terra. Se bem que essa expressão formado do pó da terra, poderíamos utilizar isso como nós falamos assim, vamos fazer uma torta de limão, ou uma torta de maçã. Na verdade, não é só a maçã ou não é só o limão que vai ser usado para fazer a torta. Vai existir outros ingredientes para formar a torta. Não é exatamente só do pó da terra que o homem foi formado, porque existem outros ingredientes, mas tudo extraído do pó da terra, extraído da terra. Porque o alimento que o homem vai comer para se manter vivo, vai vir também do pó da terra. Todas as substâncias que formam os alimentos, né? Os nutrientes que estão na maçã, na manga, na banana, nas raízes, como as batatas, mandiocas e os aipim, etc., vem tudo do pó da terra. Se não fosse a terra, o homem não teria com que se alimentar. E também está simbolizando o seguinte, que se o homem fosse viver no planeta Marte, Deus teria que pegar o pó de Marte para formar o homem, porque seria lá que ele iria viver e iria ser sustentado do pó de Marte. Mas como ele foi programado para se adaptar e viver na terra, então foi do pó da terra que Deus criou o homem. A mesma Bíblia que fala que a mulher foi criada da costela do homem, no mesmo contexto ela fala que a mulher, quando vai dar à luz ou vai ter criança, o parto normal, ela sentirá dor. A mesma Bíblia que falou. Agora você pode negar que a mulher não sente dor quando tem o parto normal? Então, se você negar isso, você teria forças e moral para negar também que a mulher não foi tirada da costela do homem. Se você não tem moral para negar que a mulher não sente dor na hora do parto, então você também não tem moral para negar e dizer que a mulher não foi formada da costela do homem. Porque é o único
é o único ser vivo que sente dor na hora do parto, é a mulher. Porque os outros animais nenhum não sente. Porque eu já morei de fazenda e já presenciei vaca parindo, ela não berra. Já presenciei ovelha parindo, ela não berra. Nenhum animal sente dor na hora do parto, só a mulher. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela não mente. Outra coisa, no mesmo contexto que diz que a mulher foi feita da costela do homem, também Deus falou assim que a cobra seria inimiga da mulher, que Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, que realmente hoje nenhuma mulher é amiga de serpente. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Se você dizer que a mulher é amiga da cobra, por mais que essa cobra seja mansa, uma mulher, quando vê uma cobra, ela já sai logo correndo, porque elas são inimigas. O contexto também é o mesmo do livro de Gênesis, que fala que assim como a mulher foi criada a partir da costela de Adão, também fala que Deus colocaria inimizade para que elas duas fossem inimigas. E realmente é. E também a mulher, quando vai ter filhos, dar à luz, ela sente dor. Exatamente como está escrito na Bíblia. Por que que isso é verdade e a outra não é? Então, nós devemos considerar que, se a Bíblia falou, nós não devemos duvidar, justamente por isso. Por quê? Porque Deus falou que era assim, porque é assim. Eu tenho 50 fatos que mostram contradições que a ciência, que os evolucionistas não podem explicar. Eles podem até dar uma explicação, mas não é uma explicação satisfatória. Como, por exemplo, o fato de não poder ver o peixe se transformar em réptil. Eles não têm uma explicação lógica. O fato de não poder explicar como é que tira o DNA de um fóssil, do animal que morreu há milhões de anos, sendo que o DNA só existe em matéria orgânica. E quando o osso fossiliza, ele perde as características orgânicas e não tem mais DNA. Como é que eles vão explicar isso? E tem mais coisa. Os métodos científicos, chamado de método científico dedutivo, seria utilizado para explicar a origem dos seres vivos a partir da criação por Deus. Né? A partir da premissa de que tudo que existe teve um construtor. A partir dessa premissa, utilizando-se do método científico dedutivo, poderíamos admitir e aceitar a criação através desse método dedutivo, levando-se em conta a premissa de que tudo que existe, tudo que foi construído, teve um construtor. Você pode ver aqui um mínimo palito de fósforo, um pegador de roupa, uma letra, um risco no papel, um desenho na parede. Tudo isso indica que alguém foi lá e fez aquilo. Então é a premissa de que tudo que existe teve um construtor para fazer aquilo. Nada surge sem alguém pegar e fazer. Então esse método dedutivo científico poderia ser usado para provar que o homem não poderia ser criado sem a interferência da engenharia de um criador. A comunidade científica internacional, mundial,
não aceitou esse método para admitir a criação por Deus, porque eles não puderam ver Deus. Quer dizer, só a arte da criação não foi suficiente para poder provar que existe um Criador. Mas acontece que eles não puderam ver também o peixe se transformando em réptil, mas aceitaram isso. Pelo mesmo método dedutivo que eles refugaram para não aceitar a criação, o método dedutivo científico, que seria uma dedução lógica a partir de uma premissa verdadeira. Não aceitaram o método dedutivo para poder estabelecer a criação por Deus, porque não viram Deus, mas aceitaram esse mesmo método científico sem ver o peixe se transformar, sem ver uma espécie se transformar em outra. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo que ele esteja falando a verdade. Ninguém duvida de alguém que sempre fala a verdade. Se a ciência sempre está falando a verdade, se a ciência sempre ganhou a credibilidade e ela sempre falou a verdade, nós devemos zelar por isso, porque os evolucionistas estão usando essa credibilidade da ciência para implantar a teoria da evolução. Mas, como eu disse, a teoria da evolução não pode ser comprovada, não pode ser pesquisada, não pode ser observada e experimentada, justamente porque a desculpa é de que precisa milhões de anos para uma espécie se transformar em outra. Mas como diz o ditado que as aparências enganam, então eles utilizaram as aparências para poder enganar. Porque o macaco é parecido com o homem, então eles inventaram um tal de Homo habilis, que seria um homem macaco. Esse Homo habilis seria um elo entre o homem e o macaco, que seria a metade homem e a metade macaco. Só que, cientificamente, esse elo nunca foi mostrado, esse elo nunca foi visto, e esse elo não deixou nenhum descendente como o gorila deixou, como os outros macacos todos deixaram. E aí esse homem macaco inspirou o cinema a inventar muitos mitos, como por exemplo, já que a teoria da evolução inventou o homem macaco, que seria o Homo habilis, então vamos inventar também o lobisomem. Aí inventaram um personagem que era metade homem e metade lobo, que é o homem-lobo. Já que a teoria da evolução inventou o homem macaco, que é metade homem e metade macaco, vamos inventar também o Homem-Aranha, que sobe de parede e que faz teia e que pendura na teia dela. Vamos inventar o Homem-Aranha. E por que também não inventar uma mulher peixe, que é a mulher sereia? Inventaram a mulher sereia. Depois inventaram o homem tartaruga, o tartaruga ninja. E por aí vai. Tudo lendas, tudo mitos, inspirado pela criação do Homo habilis. Que o Homo habilis, segundo a ciência, seria o homem metade macaco, que seria o elo entre o homem e o macaco. Só que é impossível comprovar que existiu esse homem, porque a desculpa é que ele foi exterminado. Veio lá um elemento exterminador e selecionou só o Homo habilis, quer dizer, o homem macaco, para exterminar. E aí ficaram o macaco, ficou o orangotango, ficou o gorila, ficou o chimpanzé, ficou o Homo sapiens, que é o Homo sábio, que somos nós hoje. Mas o homem macaco foi exterminado e não existe nenhum para contar a história, nenhum para comprovar que existiu. Então, se não existe nenhum,
se não existe nenhuma amostra, o que eles fazem? Eles pegaram lá um fóssil, dizendo que esse fóssil tem milhões de anos e que esse fóssil foi encontrado um DNA humano. Como é que encontra DNA num fóssil de mais de 60 milhões de anos, sendo que a fossilização destrói o DNA e transforma tudo em minerais? E minerais não têm DNA porque é composto inorgânico. Então pegaram esses ossos lá do suposto homem macaco, do suposto elo, e disseram que era esse homem macaco, para provar. Mas eu quero dizer que só os ossos, só os fósseis esses fósseis que eles estão mostrando aí, não comprova que esse homem existiu, não comprova que o homem existiu há milhares de anos atrás, antes de 6.000 anos, não comprova porque o ser humano não iria ficar mais de 200.000 anos sem construir cidade. Cadê essas cidades que eles não construíram? O ser humano inteligente não iria ficar mais de 200.000 anos sem aprender a fazer o relógio que o homem precisa do tempo. O carro de boi, por exemplo, só foi inventado há 4.000 anos atrás. Que nem a roda do carro de boi, ela só foi inventada há 4.000 anos atrás. Isso significa que se o homem existisse há mais de 200.000 anos, pelo menos cidades, pelo menos carro de bois, pelo menos o ferro, eles teriam inventado. Mas a era do ferro, a era do bronze, só foi fabricado cerca de 4.000 anos atrás, ou 5.000 anos. O que comprova que não existiu seres humanos há 200.000 anos atrás é justamente essa falta de tecnologia que não fizeram, não construíram nada, não formaram nações, não criaram populações. Quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, só existia aqui alguns poucos, mas em 500 anos, quantas mil cidades já não foram construídas? Em apenas 500 anos. Em 500 anos, só o Brasil fez coisas que os supostos ancestrais da evolução não fizeram em 200 ou 300 mil anos atrás. Então, como é que vai dizer que só os ossos comprovam? Só os fósseis comprovam? Não comprova. Para comprovar, teria que ter cidades, teria que ter uma população grande, teria que ter os nomes de personagens famosos, teria que ter muita coisa construída além de só os fósseis. Mas ao longo do tempo eu vou fazendo e mostrando para vocês que a mentira tem pernas curtas. Nós devemos pedir para que não use o bom nome da ciência, que tem sido uma maravilha para nós, para implantar uma coisa que não podem provar. A ciência, ela tem sido feito maravilhas nas pessoas. A medicina, por exemplo, tem descoberto muitas doenças, muitos remédios, né, muitas vacinas, tudo feito por cientistas que pesquisaram, né, sofreram pesquisando, levaram tempo para pesquisar e conseguiram. O que eles estão mostrando para comprovar a teoria da evolução é pouco e não é suficiente para comprovar. Veja que Noé, ele gastou mais de 100 anos para construir a arca e catalogar
todos os animais, né, e aprisionar todos os animais. 100 anos. Só que Charles Darwin, para catalogar todos os animais e estudar, além de catalogar e estudar, diz que foi apenas 5 anos. Não dava tempo. Tem pesquisa aí que demora 30 anos. Como é que eles dizem que uma coisa que só transforma de uma para outra depois de milhões de anos, como é que isso pode ser estudado e descoberto em apenas 5 anos? O tempo que Charles Darwin gastou foi 5 anos para catalogar todos os animais, tanto os terrestres como os animais aquáticos. Ele estudou em 5 anos, sendo que Noé gastou 100 anos só para catalogar, né, e armazenar só os da terra, os terrestres. Então não tem uma lógica assim para comprovar a teoria da evolução. Eu não me conformo que a fama da ciência, né, o trabalho da comunidade científica, prestígio do Ministério da Cultura seja usado para apoiar uma coisa que não pode ser comprovado cientificamente. Que já que para uma espécie transformar em outra precisa milhões de anos, ela não pode ser pesquisada. Ela não pode ser testada, não pode ser experimentada. Justamente porque precisa milhões de anos para acontecer. Por isso é que eu digo que o nome da comunidade científica, a boa fama da ciência é que está sendo usado para implantar a teoria da evolução. Mas os métodos científicos utilizados não podem ser utilizados para comprovar a evolução.